todos. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 9 e o versículo também de número 9. Enquanto você procura, eu quero expressar minha gratidão a Deus por mais uma vez estar aqui. É um prazer e uma honra estar aqui junto com vocês para cultuar a Deus e também pregar a sua palavra. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Mário Sérgio, que é o terceiro presidente aqui da congregação, aqui da sede, e é o nosso pastor ali na Assembleia de Deus de Mineração. E nós estamos muito felizes servindo a Deus ali junto com o pastor Mário e com toda a congregação de Mineração. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor André. Deus abençoe, que está responsável hoje aqui. Tem irmãos que eu conheço, o pastor Noé, o Wellington, os outros irmãos, que Deus abençoe a todos. Pastor Davi, que ali está também. Que Deus abençoe a todos que aqui estão no nome de Jesus. Amém? Agradeço também a saudação de bem-vindos que foi extensa a mim. Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 9, versículo 9, nos diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, que é o mesmo que escreveu o Evangelho, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Amém. Podeis se assentar. Glória a Deus. Temos uma palavra bastante familiar, que é o chamado de Mateus, o mesmo Mateus que escreveu esse evangelho. E o texto vai relatar que Jesus está caminhando e ele está na cidade de Cafarnaum. Mateus, ele era um morador de Cafarnaum. Mateus estava sentado na coletoria, nós lemos isso aqui. O que é coletoria? Coletoria de impostos. Mateus era um cobrador de imposto para o Império Romano. Nós sabemos que na época de Jesus, no Novo Testamento, o Império Romano subjugava muitas das nações. Sabemos que eles dominavam quase todo o mundo da época. Ou seja, tudo era centralizado sob o controle do Império Romano. O Império Romano, então, cobrava imposto para plantar, para colher, cobrava imposto para morar, cobrava imposto para entrar e sair de determinadas cidades, cobrava imposto em muitos lugares e chegou no fim mesmo do Império Romano, os impostos foram cada vez mais altos para poder suportar, o sistema do Império. E isso não é muito estranho, não soa muito estranho eu falar de cobrança de imposto para quem vive no Brasil. Lógico que isso não é só no Brasil, infelizmente. Em vários países do mundo que a carga tributária de imposto é muito alta. No Império Romano também era muito alto. Os judeus, por sua vez, a nação judaica, o país de Israel, estava subjugado pela nação romana. Os romanos dominavam a nação judaica naquela época. Então, os judeus também pagavam impostos para os romanos. Mateus, que morava em Cafarnaum, cobrava imposto para o Império Romano em Cafarnaum. Só que tem um porém aqui. Esse Mateus, ele era judeu. E aí que está um problema. Ele era judeu, mas tinha se vendido, tinha virado a casaca, e agora estava trabalhando para o Império Romano, cobrando imposto, inclusive dos seus conterrâneos judeus. Então, os irmãos de Mateus, os irmãos judaicos de Mateus, da mesma nacionalidade, passavam por Mateus, e Mateus ia lá e cobrava imposto dele. Paga aqui teu imposto para entrar, paga aqui teu imposto para sair, paga aqui o teu imposto para plantar, paga aqui o teu imposto para colher, paga aqui o teu imposto para vender e paga aqui o teu imposto para comprar também. E isso para os judeus era uma grande ofensa.
visto que o povo de Judá, os judeus, melhor dizendo, estavam sendo subjugados, um membro deles, um homem judeu, se converter, melhor dizendo, virar a casaca, passar para o outro lado, se vender e ser contratado pelo Império Romano para cobrar imposto, era uma grande ofensa para eles. Eles consideravam isso uma abominação. Tanto é que eles consideravam, irmãos, os cobradores de impostos no mesmo nível das prostitutas e dos ladrões. Para eles era tudo igual. Prostitutas, ladrões e cobradores de impostos era tudo do mesmo nível, era tudo a mesma gente. Mas isso também tem um significado. Deixa eu só falar um pouquinho aqui da cultura. Os cobradores de impostos dessa época tinham o costume de cobrar além do que a lei romana mandava cobrar. Então, se a lei romana mandava cobrar 10% dos produtos, eles cobravam 15%, e os 5% que eles cobravam a mais, logicamente, eles embolsavam. Né? Ninguém era bobo naquela época. E você desenha essa situação hoje aqui. Os pessoais colocam impostos a mais daquilo que precisam para que eles possam também desviar um pouquinho. Então, os cobradores de impostos eram mal vistos. O Mateus ele era mal visto, primeiro, porque ele era um judeu. E agora estava trabalhando para o Império Romano, que dominava o Império de Israel, o reino de Israel. Mateus era mal visto porque os cobradores de impostos tinham o costume de cobrar além daquilo que devia para roubar um pouco. Um exemplo disso é Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto, você lembra? Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu muda o pensamento. Ele vai dizer o seguinte: olha só, mestre, se eu roubei, ou seja, a consciência dele já estava dizendo, tu roubou, Zaqueu. Aí Zaqueu vai dizer, se eu roubei, eu restituo 5 vezes mais daquele que eu roubei. Veja que quando Jesus entra na casa, o pensamento e a postura muda. Né? Zaqueu ele era um cobrador de imposto, também como Mateus, só que quando Jesus entrou na casa, ele vai dizer, olha, eu até posso ter roubado, e eu roubei, mas se precisar devolver, eu devolvo, porque agora eu tenho uma nova visão, uma nova mentalidade, uma nova vida, eu tenho um novo Senhor, o meu Senhor já não é mais o dinheiro, o meu Senhor é você, Jesus Cristo, o dono da minha vida, oh glória a Jesus. Então, Mateus é um exemplo, ou melhor, Zaqueu é o mesmo exemplo aqui para você entender os cobradores de impostos. Então, Mateus era odiado porque ele era um judeu trabalhando para Roma. Mateus ele era odiado porque muitas vezes os cobradores de impostos roubavam, então eles viam Mateus de uma forma má. E o Estado judaico, as pessoas de Judá, ou melhor dizendo de Israel, né, os judeus, eles eram muito radicais, irmãos. Um cobrador de imposto, um judeu que se voltava para o Império Romano para cobrar imposto, porque ganhava bem, era uma remuneração boa, eles não deixavam nem entrar na sinagoga para prestar culto a Deus. Era proibido um cobrador de imposto, que foi para o Império Romano, de ser um fariseu, um estudante, um mestre da lei, alguém que ensinasse as Escrituras. Então, Mateus estava sendo excluído da sociedade. Mateus era um homem mal visto. Mateus era alguém que era visto como um traidor, alguém que não tinha crédito. Essa é a palavra. Alguém que não tinha crédito diante dos homens, principalmente da sua nação, os judeus. Só que no meio desse contexto todo, veja só, passa Jesus em Cafarnaum, na terra de Mateus, aonde ele está trabalhando. E vê Mateus, o excluído, e vê Mateus, aquele que é sem crédito, e vê Mateus, aquele que é mal visto, e vê Mateus, aquele que é desprezado. E vê Mateus que, quem sabe, já tinha feridas na sua alma pelo desprezo dos seus conterrâneos, dos seus contemporâneos. E Jesus, ao ver Mateus, ele não faz como os fariseus, ele não faz como os judeus, ele não faz como a sociedade. Todos esses estavam desprezando Mateus. Mas quando Jesus se encontra com Mateus, ele vê em Mateus um belo seguidor, um bom discípulo, alguém capaz de segui-lo e glorificar o seu nome. Ou seja, para a sociedade, Mateus não tinha valor, mas para Jesus, Mateus tinha valor. Ou seja, para os homens, muitas vezes, eu e você não temos valor, mas para Cristo, o nosso Senhor, nós temos valor. Alguém pode olhar para você e dizer o seguinte, é um picareta, já errou muito na vida, já traiu, já falhou, já caiu, já fez muita coisa errada, mas se hoje Cristo é o teu Senhor, Ele tem nova vida para você, Ele tem nova oportunidade para você e Ele não te despreza. Todos desprezaram, mas Jesus não desprezou. Eu acho isso fantástico. Aí Jesus vai passando, vendo disso tudo, olha para Mateus e diz assim, Mateus, segue-me.
Olha que interessante, Jesus, ele não dá explicação para ninguém. Eu amo Jesus também por conta disso, irmão. Ele simplesmente olha para Mateus. Ninguém gosta de Mateus, mas Jesus gosta de Mateus. Ele diz, segue-me. Tá, mas e os outros que não gostam? Não, os outros que não gostam não importa. O importante é você me seguir, deixa os outros para lá. Irmão, Jesus não precisa dar explicação para ninguém. Você já parou para pensar nisso? Jesus não explica nada para ninguém, irmão. Se Ele quiser te chamar, Ele te chama. Se Ele quiser te abençoar, Ele te abençoa. Se Ele quiser fazer, Ele faz e amém. Operando Deus, quem impedirá na minha vida? Jesus é bom ou não é bom? E nós podemos entrar pelo mesmo caminho de Jesus, irmão. Eu costumo ter comigo esse pensamento. Nós não precisamos dar explicação para ninguém. Eu não preciso explicar o meu ministério. Eu não preciso explicar a minha visão. Eu não preciso explicar nada. Eu preciso respeitar os homens, ter educação, respeito, consideração. Mas explicar que Deus tem um chamado na minha vida, que Cristo é comigo, eu não preciso. Os frutos e os fatos e o tempo vai provar que Deus é contigo, vai provar de fato se Deus está comigo ou não. Entendendo? Jesus não explica e nós não precisamos explicar. Querido, se Deus está na tua vida, mais cedo ou mais tarde, todos vão ver. E não é para que você seja engrandecido, é para que o nome do Senhor seja engrandecido na minha e na tua vida. Para isso. Agora vamos lá. Jesus saiu dali. Vou correr o texto linha por linha, se você quiser acompanhar. Viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse, segue-me. Ele levantou e seguiu. Essa passagem, ela está contida nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas vai dizer o seguinte, que Jesus chamou Mateus, e Mateus, deixando tudo, o seguiu. O Mateus, que é o próprio homem que escreveu esse evangelho, não relatou isso, mas Lucas colocou esse detalhe. Mateus, levantando e deixando tudo, o seguiu. Irmão, ele deixou uma vida boa, ele deixou um salário bom. Quem se desfiliasse do Império Romano daquela época não poderia retornar para o seu antigo emprego. Era como se tivesse virado as costas para Roma, era como se tivesse traído Roma. Então Mateus, ele se levanta e deixa tudo, deixa o seu emprego, deixa o seu dinheiro, deixa a sua vida cômoda, deixa o seu futuro. Irmão, ele deixa o seu futuro aqui na terra, ele deixa o seu futuro financeiro aqui na terra, ele deixa tudo e vai seguir a Cristo. Alguém pode ter perguntado assim, mas Mateus, você não está calculando direito. Você ganha bem, você tem um futuro promissor no império. O império está crescendo, Mateus. O império vai chegar no seu auge ainda. Roma ainda não tinha chegado, estava chegando no seu auge. O império tem tudo para explodir, tu tem tudo para crescer. Mateus diz o seguinte, não, no meio dessa pilantragem eu não fico, no meio dessas coisas erradas eu não fico. Mas Mateus, quem é que vai te sustentar? Eu creio que aquele que me chamou há de me sustentar. Irmão, aquele que te chamou há de te sustentar. Aquele que te convocou há de te sustentar. Então não fique preocupado, meu amigo, meu irmão. O que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir, o que vou comprar, do que vou andar, o que vou fazer, aonde vou morar. Aquele que te chamou, ele vai cuidar da tua vida. Mateus estava convicto que ele poderia deixar tudo, que Jesus ia cuidar dele. Assim é eu e você, enquanto servimos a Cristo, podemos descansar o nosso coração, porque Jesus há de cuidar de nós. Se você crê assim, levanta a sua mão comigo e dá um glória a Jesus. Ele deixou tudo e o seguiu. Ele não resistiu. O chamado de Cristo para com Mateus foi perfeito. Ele não conseguiu resistir à voz de Cristo, porque a voz de Cristo era aquilo que ele sempre procurou para satisfazer a sua alma. Ele não cogitou em 2 pensamentos, ele simplesmente se levantou e seguiu. Porque, irmão, ele nunca tinha ouvido uma voz como aquela. Ele nunca tinha ouvido um chamado como aquele. Ele nunca tinha ouvido uma voz mansa e humilde como aquela. Ele nunca tinha visto um homem com tanta graça. Ele viu o próprio Deus encarnado em forma humana. Não tinha como ele resistir. Da mesma forma, o Espírito Santo, que habita conosco, com a igreja, ele também vem até mim, até você. Um dia ele veio e te chamou e disse, segue-me. E você não resistiu, você teve que o seguir.
E hoje mesmo que você queira o deixar, você não consegue, porque o mesmo Espírito que convocou você, que chamou você, é o mesmo Espírito que selou você, e ninguém pode apagar este selo. Ele te chamou, e nada pode impedir este chamado. Que glória, né? Mateus, nada impediu, Mateus estava convicto daquilo. Estava convicto que aquela voz era a voz que ele precisava. Essa voz, a voz do Evangelho, a voz do Espírito, irmão, é a voz que precisamos para a nossa alma. É a voz que mata a sede. É a voz que mata a fome. É o pão que alimenta a alma. Não existe nada que dê mais sentido à vida do homem do que o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é aquilo que completa o homem. É aquilo que salva o homem, é aquilo que levanta o homem, é aquilo que dá força para o homem, é aquilo que dá esperança para o homem e é aquilo que dá vida eterna para o homem. Não existe nenhuma voz, nenhum chamado comparado ao chamado de Cristo para a nossa vida, irmão. Você pode fazer uma retrospectiva na tua vida e ver quantas ofertas, quantas oportunidades bateu na tua porta, quantas coisas boas aconteceram com você, mas nenhuma se compara quando Cristo te chamou, quando o Espírito bateu no teu coração. Nenhuma se compara quando a tua alma se sentiu leve. E se a tua alma não se sentiu leve até o dia de hoje, hoje o Espírito Santo fala ao teu coração: eu quero aliviar a tua carga, eu quero te dar um jugo leve, um jugo suave, e quero refrigerar o teu coração nessa noite também. Não existe nada comparado à voz de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma coisa pública para todos, mas também é uma coisa individual, porque só aquele que ouviu a voz consegue dizer como é a voz. Eu não consigo explicar a voz de Cristo para você se você nunca ouviu. Você nunca vai entender, você precisa ouvir também. O teu vizinho precisa ouvir também, o teu filho também precisa, o teu esposo precisa, o teu amigo precisa, porque quando eles ouvir, eles não vão resistir. No nome de Jesus eu creio. Ele se levantou e seguiu, deixou tudo, irmão. Ele seguiu para a sua casa. E quando chegou em casa, ele convidou Jesus para jantar com ele. Jantar é uma linguagem metafórica, né? Uma linguagem simbólica. Ele convidou para comer na casa dele. E Jesus é crente não rejeita comida, entrou na casa de Mateus. Esse negócio é para comer, Mateus, estou dentro. Agora, olha que interessante, a mesa, o sentar à mesa, tanto na época de Jesus, como hoje também, né, é um sinônimo de comunhão. Você não convida qualquer um para a mesa, você convida aquele que você quer ter comunhão, que você quer ter uma conversa, que você quer ter conhecimento a mais daquela pessoa. É alguém que você quer ter um relacionamento íntimo. E Mateus, ao ouvir o chamado, não quer ficar só no chamado. O problema é quando nós ouvimos o chamado e ficamos só no chamado, mas não queremos ter envolvimento com aquele que nos chamou. Olha só. Mateus teve o chamado, mas ele queria se envolver com o dono do chamado. As pessoas têm convicção que tem um chamado, mas muitas vezes não querem se envolver com o dono do chamado, não querem ter a responsabilidade com o dono do chamado. E Mateus, não, você me chamou, Jesus, então entra na minha casa, senta comigo, janta comigo, mora comigo, agora eu sou teu servo, sou teu filho, quero te servir, quero te conhecer. Jesus está dizendo para mim primeiro, e para você o seguinte: tem lugar na tua casa para mim? Posso entrar na tua casa? Posso jantar com você? Posso cear com você? Posso sentar à mesa com você? Posso ter comunhão com você ou não? Posso ou não posso? Se depender de mim, eu janto. Jesus está dizendo, eu sou crente, não rejeito um convite para entrar na casa. Agora, você quer me convidar para entrar na sua casa, para ter mais comunhão com você? Se você quiser convidar-me, eu estou disposto a entrar com você, a cear com você, a te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Precisamos ter comunhão. Precisamos ter comunhão com o chamado, com o dono do chamado, com Cristo. Não podemos seguir a Cristo de longe, temos que trazer Ele para casa. Mas eu acho mais interessante, você lembra tudo que Mateus era, né? Quando Mateus convida Jesus, ele convida também os seus amigos. Jesus, vamos na minha casa, jantar comigo, vou ler o texto para você ter convicção daquilo que eu estou falando. Estando Jesus na mesa, na casa de Mateus. Aí, o Mateus vai dizer o seguinte, ó: muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar.
junto com Jesus e os seus discípulos. Ou seja, Mateus convidou os seus amigos para vir à casa dele junto com Jesus. E os amigos de Mateus não eram ninguém da elite. Os amigos de Mateus eram pessoas mal vistas pela sociedade também. Cobradores de impostos e pecadores, que era quem transgredia a lei do Antigo Testamento, ou para os fariseus, né, que nós vamos entrar nesse grupo aqui, quem transgredia a lei do Antigo Testamento e os seus 600 e poucos estatutos que eles mesmos criaram para fazer um grupinho. Né? Fariseu era assim, fazia um grupinho, fazia a lei, e quem não era participante do grupinho deles não tinha moral nenhuma. E Mateus convidou Jesus e convidou os seus amigos, desprezado. Ou seja, Mateus teve um chamado, escute, Mateus teve um chamado, e não foi um chamado qualquer, Jesus o chamou pelo nome, mas mesmo assim, ele não esqueceu dos seus amigos. Vou repetir para você. Mateus teve um chamado, Jesus o chamou pelo nome, mas ele não esqueceu dos seus amigos. Ele não esqueceu daqueles que andavam junto com ele. Ele não esqueceu dos pecadores, ele não esqueceu dos maus vistos, ele não esqueceu dos publicanos, ele não esqueceu daqueles que eram desprezados, não. Ele disse o seguinte: irmãos, Jesus entrou na minha casa, estou desfrutando da bênção de Jesus, mas não quero desfrutar sozinho. Entra comigo dentro de casa, vamos desfrutar da bênção tudo junto? O problema hoje é que tem... hoje eu vou dizer uma coisa. O problema hoje é que tem pessoas que querem desfrutar da bênção sozinho, do chamado sozinho. Eles pensam que são rei, eles pensam que é tudo para eles, que o negócio é só com eles, que eles são o queridinho de Jesus. E Mateus está dizendo, não, a bênção é para todo mundo, é para mim, é para a prostituta, é para aquele que é mal visto, é para aquele que está caído, é para aquele que ninguém dá nada. Entra todo mundo dentro de casa, porque tem lugar para todo mundo, irmão. Tem lugar para você, tem lugar para a tua família, para o teu filho. No reino de Cristo tem lugar para todos. A primeira coisa também acontece, eu recebo um chamado, eu mudo o meu convívio social. Não, agora eu estou um degrau acima, eu não me misturo mais com o fulano, porque o fulano está que degrau, irmão? Não existe nada de degrau, não existe nada de maior nem de menor. No reino de Cristo, eu quero dizer uma coisa, é todo mundo igual. É todo mundo igual, então não te esqueça daquele que andava contigo quando você estava na pior. Não te esqueça quando você estava chorando daquele que te ajudou. Quando você estava na ruim, alguém foi na tua casa, te deu uma palavra, te deu um abraço, te deu uma ajuda. Agora você está na bênção com Jesus sentado à mesa. Você muitas vezes quer deixar ele de lado. Jesus está dizendo, não, pode convidar todo mundo, tem lugar para eles, tem bênção para eles. Deixa eles virem. Glória a Jesus. É assim ou não é, irmãos? Fala a verdade. Parece que o homem, às vezes, está mais crente quando está numa ruim, né? E quando está numa boa, parece que ele enche o seu ego e parece que ele é melhor do que alguns. Mas aqui o texto está dizendo totalmente ao contrário. Mas teve um grupo que não gostou disso. Teve um grupo que não ficou feliz. Vamos ver o grupo. Versículo 11. Vendo isto, que grupo é esse? Os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Falei para você que os fariseus eram um grupo, uma seita judaica. Eles criam, lógico, no Antigo Testamento, na lei mosaica, no Pentateuco. Mas eles fizeram um grupo e acrescentaram mais algumas regras, e quem entrasse naquele grupo e praticasse aquelas regras fazia parte do grupo dos fariseus, e assim era o grupo da elite, o grupo bem visto da época, mais ou menos, para você entender. Esse grupo é o grupo que gostava de apontar a falha dos outros, gostava de apontar o erro dos outros. É o grupo que pregava, mas não vivia. Falava, mas na prática não dava muito certo. Jesus mandou os discípulos ter cuidado com eles. Vocês se cuidam com o fermento dos fariseus, né? Aí esquecemos de pão. Aí Jesus, não é o pão que eu estou falando. O fermento é a doutrina deles. É que eles falam, o modo de vida deles. Eles falam, mas não praticam. Então, toma cuidado com os fariseus. E os fariseus, ao ver Mateus com Jesus, e cheio de pecador, irmão, publicano, cobrador de imposto, ladrão. Quando fala de cobrador de imposto, o brasileiro já, ladrão. Tem que ser preso. Jesus não quis prender, Jesus quis salvar, né? Que bom, né?
Os fariseus vendo aquilo, rapaz, vocês têm um mestre. Foi para os discípulos de Jesus, ó. Os fariseus foram no discípulo de Jesus e falaram para o discípulo de Jesus assim: rapaz, o mestre de vocês, Jesus, ele come e bebe, senta à mesa com os publicanos, com os pecadores. Que negócio é esse? Porque os fariseus, eles não chegavam nem perto desse tipo de gente. Eles não tomavam nem no mesmo copo. Já pensou um negócio desse? Não, os camaradas eram hipócritas demais, né? Não, eles eram totalmente separados. Aí eles ficaram surpresos. E o mestre de vocês, então, ele come, ele bebe, ele senta à mesa com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, com todo tipo de gente. Aí Jesus entra em cena, irmão. Eles perguntam isso para os discípulos. Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Era aqui que eu queria chegar. Jesus dá a resposta para os fariseus. E a resposta é o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Só que se nós olharmos para a Bíblia, ela vai nos ensinar que todos somos doentes. Que todos temos doenças espirituais, emocionais e muitas vezes físicas. O texto vai dizer mais. Jesus diz o seguinte: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Só que quando a gente olha para a Bíblia vai dizer que todos pecaram, estão longe da glória de Deus. Então todos são doentes e todos são pecadores. Aí Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim para os sãos, mas Jesus, não existe gente sã. Jesus vai dizer: eu não vim para os justos, mas Jesus, não existe gente justa. O que Jesus estava querendo dizer, então? O que Jesus estava querendo dizer? Eu não vim para os sãos, mas não existe gente sã. A mensagem profunda que Cristo queria passar é o seguinte: tem pessoas que se acham sã, mas não são sã. E eu não vim para essas pessoas. Eu sou o médico que cura a vida espiritual, emocional e física. Mas para que eu possa curar, eu preciso que essa pessoa reconheça que está doente. Todos são doentes, só que tem alguns que se acham são. E aqueles que se acham são, infelizmente, eu não tenho poder para curar. Todos são doentes, mas aqueles que reconhecem que estão doentes, eu tenho poder para curar todo tipo de enfermidade. Aí eu venho perguntar para você: qual é a tua doença? O que te aflige? Talvez você entrou aqui com uma doença espiritual e você precisa de uma cura espiritual. E o segredo para você ter essa cura espiritual é reconhecer que você precisa dela. Talvez você não consiga mais orar, não consiga mais estudar a Bíblia, não consiga mais jejuar, você não tem mais prazer na presença de Deus. Você está doente espiritualmente. E aí Jesus está dizendo: eu quero curar você, mas tem um segredo. O segredo é você reconhecer que está doente. Quando você reconhece que está doente, Jesus tem poder para entrar com providência na sua doença e deixar você curado, novinho em folha. A gente vive num mundo, irmão, que nos machuca diariamente. É como aquele homem que Jesus contou a história. Descia, de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores. Dos ladrões, melhor dizendo. Os ladrões roubaram, bateram, deixaram ele meio morto. Ou seja, é os imprevistos da vida. Você pode estar doente também porque os imprevistos da vida bateram na sua porta e você entrou aqui com o coração arrasado, cheio de feridas. Aquilo que você não calculava, não programava, aconteceu. Tudo aquilo que você não esperava aconteceu e você hoje é um homem, uma mulher doente. Alguém triste, cabisbaixo, que não tem prazer na vida. Aquele homem aconteceu mesmo. Ele descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos ladrões, os ladrões roubaram, bateram nele. Ele ficou doente, meio morto. Passou um sacerdote, vinha do culto, talvez. Não deu bola, passou de longe. Passou um levita, talvez vinha do culto, cantando, organizando a tenda e tal. Não deu bola, não deu importância para o homem doente. Mas passava um bom samaritano. E quem é o bom samaritano, irmão? Quem é o bom samaritano da história? Você que conhece a história, quem é o bom samaritano? O texto vai dizer que o bom samaritano olha aquele homem cheio de feridas, dá óleo, dá vinho para ele, leva ele numa estadia, paga a estadia, deixa ele curado e ainda fala o seguinte: se ele precisar de mais alguma coisa, eu pago. E você sabe que esse bom samaritano é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui hoje perguntando: aonde está a tua doença que eu quero curá-la?
Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, mas eu preciso que você me diga. Não para mim, mas para Cristo. Qual é a tua doença? O que te aflige? E Jesus é um homem extraordinário, porque ele passa, vê um cego. O que um cego quer? Não, o cego não quer uma casa, o cego não quer um carro, o cego não quer mais nada a não ser enxergar. É uma coisa um pouco lógica. Mas Jesus olha para o cego e diz assim: ô cego, o que tu quer que eu te faça? Se o cego tivesse o coração cheio de orgulho, ele ia dizer assim: pô, Jesus, não está vendo que eu estou cego? Mas o cego diz assim: Senhor, que eu veja, ou seja, a minha doença é a minha cegueira. Senhor Jesus, por favor, me cura. Jesus está dizendo o seguinte: ei, irmão, o que você quer que eu te faça? O que está te afligindo? É lá na tua casa, irmão, a gente passa por momentos em casa, muitas vezes, que dá vontade de abandonar tudo, de largar tudo, porque muitas vezes quem mais nos fere é aqueles que mais estão próximos. É ou não é verdade? Irmão, se alguém vir te chamar de feio, tu... Agora, se é o teu filho, tua filha, teu primo, teu irmão, o negócio é sério, né? Teu pai, teu marido, tua esposa, e o negócio dá errado. E aí, muitas vezes, aquela angústia fica no coração e você começa a carregar aquele rancor e não começa a entregar nas mãos de Cristo para que Ele possa curar, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e daqui a pouco você está doente. Você está alguém sem graça, sem alegria, sem vida. E Jesus está dizendo o seguinte: entrega a tua casa, entrega o teu filho, entrega o teu marido, entrega a tua família, entrega teu ministério, tudo na minha mão. Não, aqui, ó. Deixa eu olhar aqui para trás. As pessoas do ministério, para que pessoas que mais sofrem e ficam doentes do que as pessoas que estão envolvidas no ministério? Irmão, a gente acompanha pouco, tá? Eu sou um menino novo, não vou dizer a minha idade, mas sou novo, acredite. Eu acompanho um pouco e vejo, irmão, milhares, muitos homens e mulheres que se gastam na obra de Deus. Só que isso tem um resultado, e o resultado é combate, é dor, é aflição, é luta. E muitas vezes cria-se feridas na alma, feridas no coração. A pessoa começa a ficar desacreditada. E Cristo olha também para nós e diz o seguinte: qual é a tua doença? O que está te ferindo? Aonde que você ficou enfermo? Me conte que eu tenho poder para curá-lo. O problema. Não, o problema é que nós temos dificuldade como ser humano, que é de admitir as coisas. Nós sofremos, mas não abrimos a boca. Nós sofremos, mas não dissemos: Deus, está aqui o meu problema, está aqui a minha necessidade. Nós passamos por dificuldade, mas não temos a consciência, né? Vou dizer a consciência, a melhor palavra que eu achei. A consciência para colocar o nosso joelho no chão, numa linguagem de oração, e dizer: Deus, olha, eu preciso justamente aqui, Deus, olha, é assim. E Jesus está dizendo: eu estou ouvindo a tua oração, agora fala para mim, não se ache são, não se ache forte. Não se ache forte. Eu li uma frase que o Spurgeon, um teólogo, disse assim: oração é para os fracos. Ele vai continuar terminando a frase assim: e é por isso que eu oro. Oração é para os fracos. Vir na igreja é para os fracos. Ler a palavra é para os fracos. Se agarrar com Cristo é para os fracos. E é por isso que nós estamos orando, buscando, se agarrando com Cristo. Porque isso é para os fracos. E nós somos fracos. Você não tem força, eu não tenho força. Agora, quando nós estamos em Cristo, aí sim nós podemos dizer que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Ele está aqui para te fortalecer, Ele está aqui para te curar, mas Ele está aqui para perguntar a você: qual é a tua ferida? Conta-me que eu quero curá-lo nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. 9h. Nós vamos orar? E vai ter louvor ou não? Só ora? Nós vamos fazer uma oração por nós. Eu quero convidar você, que entrou aqui enfermo, talvez espiritualmente, talvez emocionalmente, você
não consegue mais ter relações saudáveis, interpessoais para com o teu próximo. Ou talvez, irmão, até você que está aqui com uma enfermidade, uma doença física. Quero convidar você para vir aqui na frente. Falar para Cristo qual é o teu problema, qual é a tua doença. Para você vir aqui e entregar, dizer: Deus, é aqui. Jesus, eu reconheço. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, dizer: Deus, eu reconheço que eu preciso ser curado, eu preciso ser curada. Os fariseus eram homens que se achavam sãos, e Jesus está dizendo: eu não posso fazer nada por vocês, porque vocês se acham sãos, e eu não vim para vocês, eu vim para aqueles que falam, para aqueles que reconhecem que estão doentes. Esse sim, eu tenho poder para curá-los. E se você está aqui nessa noite, precisa de uma cura física, espiritual, uma cura na sua família, uma cura na sua vida, Jesus está aqui para curá-lo. Uma cura no seu ministério. Você precisa que Deus entre com providência. Eu quero convidar você para vir aqui na frente para reconhecer que você precisa dessa cura, que você precisa dessa intervenção divina. E eu ouso a dizer, dessa intervenção urgente na tua vida. É aquela mensagem. Jesus vai mandar uma mensagem para uma igreja da Ásia. Vai dizer o seguinte: você, igreja, você tem nome de que vive. Você pronuncia que está viva. Você pronuncia que é forte. Você pronuncia que tem poder, que tem força. Mas na verdade você está morta. Você só tem nome, mas essência você não tem. Talvez você só tem nome que é crente, mas você entra aqui vazio e sai mais vazio ainda. Você entra aqui triste e chega em casa mais triste ainda. Você não vê resultado. E Jesus está falando com você. Está dizendo: exponha, fala, entrega. Diga o que tu precisa. Não leva mais para casa. Coloca aos meus pés. Não carrega mais contigo. Deixa comigo. É isso que Jesus está dizendo. Está doente, está sofrendo, está difícil, está sem força, fala comigo. Até quando você vai carregar essa dor, essa angústia, esse rancor, essa fraqueza sem contar para mim? Até quando você vai levar essa vida superficial sem contar para mim? Sem dizer: Jesus, eu preciso te sentir cada vez mais. Jesus, eu preciso ter comunhão contigo cada vez mais. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero ter comunhão contigo. E se você está aí no banco, o Espírito Santo está falando com você, você ainda pode chegar até aqui na frente enquanto eu fecho a Bíblia. Se você precisa de uma cura, o Espírito Santo está falando com você. Você pode só chegar até aqui na frente que nós vamos orar. Deus está curando corações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar e te agradecer, porque o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor que restaura, o Senhor que levanta, o Senhor que pega o desprezado, o Senhor que pega o caído e coloca de pé. Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, teu poder, te agradecer pelo teu nome que está acima de todo nome, e é acima de todo nome, Jesus, que o teu nome está, e é por esse nome que nós vivemos, que nós cremos na vitória. Pai, muito obrigado. Queremos expor as nossas necessidades espirituais. Pai, nos dê força para orar, nos dê força para buscar a tua face. Pai, nos dê graça cada dia mais, nos encha da tua presença, nos transborde do teu Espírito Santo. Pai, cura as enfermidades espirituais, dê força para os teus filhos, dê força para os obreiros, para as irmãs, para os irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, cura também as enfermidades emocionais. Esse irmão, essa irmã que foi ferido emocionalmente, essa pessoa, Pai, que está ferida, quem sabe por um amigo, por um irmão, por uma irmã, Pai, cura o coração dela, restaura a alegria, dê ânimo, Pai, coloca um ponto final nessa história que o machuca e dê uma nova história, uma nova visão, uma nova vida. Pai, também eu quero orar por pessoas que têm necessidades físicas,
O Senhor tem poder para curá-las, assim como um dia o Senhor já me curou. Entra com providência, seja na vida delas ou de alguém da família. Nós queremos apresentar diante do Senhor, entregá-la nas tuas mãos e clamar, Senhor, a tua presença sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar.